Se você tá na internet há pelo menos uns 5 anos e é fã de One Piece, você com certeza já se deparou com alguém falando pra pular Skypiea ou criticando quem pula Skypiea. Existe uma discussão bem longa e que provavelmente dura décadas ao redor desse arco. Tem quem argumenta que não tem nada a ver com a lore principal do mangá e é extremamente ignorável, e tem os que defendem que simplesmente não tem lógica pular, e eu sou desse segundo time. O arco de Skypiea é absurdamente divertido, é um pouco enrolado, não vou negar, mas é divertido. Nos apresenta o Viper, que é um dos melhores personagens secundários da história, um vilão insano de louco e a história de um povo encantador, os Shandias. Sem contar que entender certos elementos de Skypiea tem sido importante para entender coisas da lore do mundo de One Piece atualmente, principalmente em vista do mural dos Três Mundos em Elbaf, onde claramente tem referência aos Shandias, os povos da lua e até o que tem gente que diz ser a Arca Maxi. Eu sou o Bernardo, mas por aqui vocês me conhecem com outro nome. E eu sou estudante de História, já vai fazer quase 5 anos, porque sim, se formar é mais complicado do que parece. E até hoje eu nunca tinha feito um vídeo especificamente relacionando um anime com história, ou uma análise baseada especificamente em história ou com teoria histórica. Mas depois de terminar de assistir o arco de Skypiea em One Piece, nunca uma ideia ficou tão clara na minha mente. Analisar isso aqui daria um ótimo vídeo. Eu realmente fiquei perplexo com a quantidade de ideias que o Oda utilizou nesse arco e como ele conseguiu representar de maneira magistral um conflito por território, que também é um conflito por orgulho, por religião e fundamentalmente tem a ver com a história de um povo, mas também a forma como ele trabalhou conceitos de povos indígenas. E além do visual, para mim se torna cada vez mais claro enquanto você assiste que os Shandias foram fortemente inspirados no povo asteca, ou os povos ameríndios de uma forma geral, não só na aparência e na arquitetura, mas também nos costumes, como o sacrifício humano, por exemplo, que era algo comum entre os povos indígenas pré-colombianos, mas que tinham intenções diferentes em povos diferentes. E por mais que eu tenha tomado um grande interesse por como o Oda apresentou esses conceitos durante o arco, eu também tenho críticas a como ele fez isso, e principalmente em relação ao personagem do Mont Blanc Noland, que acaba realizando um papel de defender um racionalismo científico que vence a cosmovisão dos Shandias, e eu não gosto disso, mas eu vou entrar em detalhes mais à frente. Mas sem enrolação, vamos falar sobre a Ilha do Céu e como o Oda aborda a questão indígena em One Piece. Tudo começa na ilha em forma de caveira, Jaya, há 400 anos atrás. Nessa época, o povo de Shandia sofria sem parar com uma maldição desconhecida que levava pessoas muito rapidamente, e como forma de pedir aos deuses que os salvassem, eles faziam sacrifícios humanos em um altar para o deus Kashigami. Até que certo dia, durante um ritual onde Musi, a filha do grande guerreiro Kalgara, seria sacrificada, um homem com um cabelo super estranho aparece do nada e mata Kashigami, repreendendo fortemente a prática do sacrifício humano e diz que ele poderia descobrir qual era a maldição que afligia a vila. Esse homem de cabelo bizarro era Mont Blanc Noland, um aventureiro, explorador e botânico do North Blue. O Noland então descobre a origem da maldição, uma doença causada por árvores mortas que se espalham para humanos e árvores, e acaba ficando muito amigo de Kalgara, que teve a sua vila salva, e os dois acabam tendo ótimos momentos juntos, desenvolvendo uma forte amizade. Até que se descobre como Noland salvou a vila, desmatando todo o bosque com árvores que guardavam as almas de seus ancestrais, que eram guiados ao badalar do sino dourado de Shandora. Kalgara se enfurece, dizendo que nunca mais quer ver a cara de Noland e então mesmo se prepara para zarpar. Em meio a esse caos, a vila e também Kalgara descobrem que Noland fez isso para salvá-los, visto que tais árvores eram a causa da doença que tanto afligia o seu povo. Então Kalgara, em desespero, pede para que um dia Noland retorne e que eles vão tocar o sino dourado todos os dias para que ele nunca se perca ao voltar para Jaya. Mas Kalgara acaba morrendo cheio de remorso por nunca mais poder ver o seu grande amigo. O Monok Upstream envia metade da ilha de Jaya para o céu de repente, e lá os Shandis rapidamente entram em conflito com o povo do céu, por acreditarem no valor da Verth, tornando aquela terra que surgiu de repente num lugar sagrado e roubando a terra originária dos Shandias deles próprios, obrigando as próximas gerações a viver separados da sua terra natal. Noland volta anos depois, mas metade de Jaya tinha desaparecido misteriosamente. Noland morreu como um mentiroso, Kalgara morreu como um bravo guerreiro, e os dois nunca mais se encontraram. Eu legitimamente acho a história do Kalgara e Noland linda, principalmente o arco final, os dois terem morrido sem nunca mais se ver, o Noland ter morrido como um mentiroso e o Kalgara lutando pela sua terra. O legado que os dois deixam são incríveis, e só de lembrar da cena do cricket e de toda a aliança Saruyama ouvindo o lindo som do badalar do sino dourado, me emociona profundamente. Mas eu não posso deixar de achar essa história um tanto problemática em certos aspectos, e não só nas entrelinhas, mas escancarado mesmo. E o que me incomoda é o total
total desrespeito do Noland com os conhecimentos, saberes e a própria cosmovisão dos Xandias, o jeito como eles enxergavam o mundo. Isso não é sobre o personagem, é também sobre o Oda, porque no final o Noland saiu como bonzinho, ele foi embora como o herói dos Xandias. Basicamente o cara chega, mata o deus daquele povo, diz que todo modo de resolver as coisas deles tá errado, destrói o bosque de árvores sagradas deles e não conta pra ninguém, o que é a parte mais surreal dessa história inteira. Como é que ele fez isso tudo e não disse nada pra ninguém? O comportamento do Noland é muito parecido com uma espécie de cosmovisão eurocêntrica, e obviamente o termo não cabe ao universo de One Piece, porque eles não têm Europa, mas é uma linha de pensamento que coloca certos conhecimentos acima de outros. Nesse caso, uma racionalidade de entender que Deus não existe, matar é errado, eu posso curá-los porque sei botânica, acima de um conhecimento ancestral da relação homem-natureza, um modo específico de viver e enxergar a própria vida para os Xandias. E aqui eu gostaria de me apropriar do conceito de perspectivismo ameríndio cunhado pelo antropólogo brasileiro Eduardo Viveiros de Castro, que sintetiza de maneira potente a visão cosmológica dos povos indígenas da América do Sul sobre como são as relações entre seres humanos e seres não humanos. Segundo essa concepção, todos os seres, humanos, animais, plantas, espíritos, elementos da natureza, compartilham uma interioridade comum, uma espécie de alma ou consciência, embora eles se distingam fisicamente. Isso significa que todos os seres têm uma perspectiva própria, um ponto de vista sobre o mundo que é determinado pela sua forma corporal. Assim, uma onça vê outros seres como humanos, com hábitos, cultura, alimentação, modo de vida próprios de um povo onça, do mesmo modo que um peixe ou um espírito florestal também vê a si e aos outros a partir do seu lugar no mundo. Essa ideia do Viveiros de Castro rompe radicalmente com a forma ocidental moderna de enxergar o mundo, que tende a reservar a cultura aos humanos e atribuir natureza aos demais seres. No perspectivamerismo, ao contrário, o mundo todo é povoado por sujeitos, e não apenas por seres humanos e objetos, o que implica em uma ética relacional, onde interagir com um rio, uma montanha ou uma árvore é de certo modo interagir com um ser. É nessa chave que podemos entender melhor o exemplo dos Xandias. Eles mantinham seu bosque ancestral não apenas por uma questão estética ou ecológica, mas por acreditarem que ali residiam os espíritos dos seus antepassados, e que aquele era o lugar sagrado ao qual esses espíritos retornariam após a morte. O sino, portanto, ele era badalado não como um ritual vazio, mas como um gesto de comunicação, de respeito e de continuidade com esses seres e com esse mundo invisível, mas profundamente presente para eles. O sacrifício humano para os Xandias era uma forma de se curar de doenças e ver presságios. Para o sacrificado era uma honra esse destino, e era uma parte central de sua cultura, assim como para os povos ameríndios pré-colombianos, notoriamente os incas, astecas e maias. Os incas tinham uma forma de sacrifício humano muito parecido com o dos Xandias, onde em tempos de crise, jovens e guerreiros capturados eram sacrificados ao Deus Sol para restabelecer a ordem natural. Mesmo os Xandias serem visualmente muito mais remanescentes aos mexicas ou os astecas, os sacrifícios humanos feitos por eles eram bem diferentes, variando por ocasião ou deus homenageado, mas muito mais frequentes, pois em sua cosmovisão, o sangue era um elemento essencial para o funcionamento do universo, então o sacrifício humano era necessário para manter a ordem. Então, nesse sentido, de procurar apagar e controlar as práticas que ele considerava nocivas nos Xandias, o Noland se coloca nesse lugar de europeu, novamente entre aspas, aquele que realmente sabe o que é melhor para aquele povo e tem o verdadeiro conhecimento, enquanto diz que as práticas originárias deles são desumanas e não servem de nada. O que pretendo aqui não é dizer que eu amo os sacrifícios humanos, nossa, vamos voltar a degolar pessoas em praça pública pelo Deus Sol. Não, longe disso inclusive, mas é uma questão de perspectiva, de deixar o determinismo de lado e compreender que os povos originários têm uma cosmovisão que é diferente da nossa, que é colonizada e marcada pelo eurocentrismo. Sem contar que, falando de forma exagerada mesmo, são dois pesos e duas medidas. Tomando a própria Europa do período da colonização das Américas, entre o século XVI e XVII, eles vinham pra cá horrorizados com as práticas de sacrifício humano e as práticas dos povos ameríndios, mas a Inquisição e a fogueira rolava solta contra todos os hereges da Igreja Católica. E é exatamente esses dois pesos e medidas que no fim do dia tornam a história do Noland muito problemática. Não só todas as suas ações contra a cultura dos Xandias, que são perdoadas e no fim considerados atos honrados, mas também o fato de que o fim da sua vida ele foi executado por motivos ainda mais banais.
Em um segundo momento, agora longe das críticas, eu realmente acredito que o Oda escreveu uma história sobre colonização da maneira perfeita, mesmo que em sua base ela esteja invertida, no sentido de que os colonizados foram até os colonizadores, e não o contrário, como é mais comum. Nas Ilhas do Céu, a Terra, que por eles é chamada de Worth, tem um valor inestimável porque obviamente não é natural àquelas ilhas. Então no momento em que um pedaço gigantesco de Worth se torna parte de um arquipélago das Ilhas do Céu, os seus habitantes, liderados pelo deus anterior ao Gunfall, a reivindicam como uma terra sagrada, iniciando uma guerra contra os Xandias, que então são completamente expulsos da sua terra original, que se tornaria o Upper Yard, iniciando um conflito de 400 anos que só foi ser finalizado durante os eventos atuais no arco, com a união sinistra dos Mugiwaras e dos Xandias contra o Enel, o louco insano maluco que estava na posição de Deus naquela época. É interessante notar como a primeira ação é tornar aquela terra um local sagrado, um presente divino, que seria de direito único e exclusivo do povo do céu, o que legitima qualquer tipo de ação que for feita contra as pessoas que ali habitam, que agora são considerados intrusos, agora alheios à sua própria origem. A segunda é expulsá-los, os obrigando a adotar um lugar separado, segregado e até mesmo oculto, distante dos outros habitantes do céu, esperando apenas ser esquecidos. E por fim, o papel de vilão. A primeira aparição do Viper é muito característica disso. Ele surge atacando os Mugiwaras do mais absoluto nada e é colocado como um cara rebelde e extremamente raivoso. E é assim que os Xandias aparecem para o povo do céu, como selvagens que não foram completamente domados ou dizimados. Mas a história dos Xandias, durante esses 400 anos, é de uma opressão que não parecia ter fim, da busca por uma terra que foi forçadamente roubada por eles, de uma violência física, seja nas mãos do primeiro deus ou do próprio Enel, que reclama aquele território para si e o torna completamente proibido a qualquer humano, e de batalhar eternamente para ter o seu espaço de volta, honrando a memória e a vida dos seus ancestrais, e com certeza essa é a cena mais forte e impactante do arco. E essa poderia ser só uma história fictícia, que o Oda montou de maneira magnífica, se não fosse literalmente a história de todos os povos colonizados nas Américas, que tiveram suas terras e nações invadidas, roubadas, saqueadas e transformadas em lugares prometidos, que então se tornam antagonistas, com rituais demoníacos, práticas inaceitáveis que deviam ser corrigidas, até apagadas, tornados humanos de verdade, e que na atualidade, assim como os Xandias, são colocados no lugar de ocultos, quase que invisíveis à nossa sociedade. Quando te perguntam, nossa, ainda existe indígena no Brasil? É desse tipo de coisa que a gente está falando. A história da colonização é uma história de violência, de abuso, de negação do outro e do domínio. E ainda que de forma um pouco mais leve, Skypiea lida com todos esses assuntos de uma forma magnífica e bastante sensível. E é por isso que ele se torna tão especial. Mesmo sendo difícil e lento de assistir às vezes, é uma história incrível que vale muito a pena de assistir. Por qualquer motivo que seja, não existe razão para pular Skypiea, muito menos dizer que é um arco filler, que importa menos porque não tem nenhuma relação com o governo mundial ou com a marinha, quando o próprio arco é tão importante pro world building e tem a lendária cena da Robin lendo a mensagem que o rei dos piratas também já esteve ali, que faz parte da construção do paralelo que o Oda faz do Luffy com o Roger desde o início da história, e como as suas jornadas são parecidas, mas com o diferencial de que o Luffy realmente libertou os Xandias, assim como ele liberta todos os oprimidos dos lugares que ele passa. E é exatamente esse o ponto mais alto do mangá de One Piece, como o Eiichiro Oda é um mestre em criar um mundo maravilhoso em todos os seus detalhes. Eu sou o Bernardo e eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo e da minha análise sobre o arco de Skypiea em One Piece. Se você está procurando o melhor lugar para completar a sua coleção de One Piece, dá uma checada no link da descrição, porque na Amazon você vai encontrar os melhores preços. Não esquece de deixar o seu like, dizer se você acha que Skypiea é filler ou não, e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e quer ver mais análises de One Piece por aqui. Eu sou o Bernardo, o Cavaleiro do Céu, e até o próximo vídeo.